Ainda pode ser confundida com a fuxiqueira, né? Com certeza. Então ela não conta. Não, de jeito nenhum, ela não tá nem doida. Tá Deixa certo. pra lá. Procinete, bom dia pra você. Você também. Ótima terça-feira, viu? Vamos aqui para mais uma linha. Alô? Alô? Quem fala? Auxiliador Eduardo. Auxiliadora, você tá onde, hein? Olha, Eduardo. Na minha opinião, ela não deve contar, porque já aconteceu um caso desse comigo e eu contei para uma pessoa, um familiar meu, eles separaram, hoje já faz mais de 20 anos, nem ele é feliz, nem ela é feliz, e então eu acho assim, que ele separou-se dela porque a família passou a saber. E se a família deles não puderem saber, melhor é. Então, ela não precisa conversar nem com nenhum nem outro, dar satisfação do que ela sabe. Então, é melhor deixar em silêncio que, se tiver de vir acontecer, eles dois irão saber resolver o problema. Tá certo. Tá bom, Eduardo? Obrigado, querido. Bom dia para você. Tchau. Vamos com mais uma participação. Você pode mandar a sua história através do portal plenapaz.comunidades.net, portal plenapaz.comunidades.net, site da Rádio Globo, radioglobonatal.com.br, radioglobonatal.com.br. E você pode ligar para nós aqui durante o programa e sugerir o assunto, né? Alô? Alô? Quem fala? É Maria do Céu, do Bom Pastor. Bom Pastor, um abraço pessoal do Bom Pastor. Me diz uma coisa, ela conta ou não? Não, isso aí ela vai se meter num abacaxi daquele bem grandão, viu? É mesmo? É, com certeza. Deus me livre. Você já teve que guardar algum segredo, não? Oi? Você já teve que guardar algum segredo, não? Já, mas, assim, coisa que a pessoa não deve se meter, deixa pra lá. Deus me livre, eu posso ver o que ver, fico na minha. É verdade. Ela vai se meter num abacaxi se ela for falar. Talvez para o bem de todos e a felicidade geral da nação, ela deve ficar na dela. Deixa isso acontecer, se o marido tiver de descobrir, que descubra. Não é? Com certeza. Lamentavelmente. Ou eu, alguém que descobrir e fale, menos ela. Deus Não, me livre. se eles se apaixonarem, se esse casalzinho de amantes se apaixonar, eles vão deixar pistas, não tem como não deixar. Com certeza. Tá bom, querida? Bom dia pra você, bom. viu? Bom dia, obrigada. Amanhã, se você puder, me ligue de novo. Tá bom, Deixa eu ir para obrigada, mais tchau. uma ligação. Natal inteiro, estado inteiro ligando, participando ao vivo aqui do quadro A Procura da Felicidade. Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? é Gertrudes. Gertrudes. Já guardaste algum segredo a 7 chaves, não? Há muitos anos, eu era adolescente quando guardei um. Meu cunhado com minha irmã, até hoje, ela nunca ele nunca ficou com raiva de mim, passou a boca dos outros. Mas por O mim, quê? não. O seu cunhado com a sua irmã? O meu cunhado estava chifrando minha irmã e eu vi, nunca disse a ela. Nossa. Eu era adolescente, nunca disse, ela veio saber por boca dos outros. Ela não deve dizer não, porque isso aí não é um balai de gato não, é um balai de vela. Mas me diz uma coisa, a sua irmã soube que você sabia? Soube, Ficou chateada com você, não? meia. Mas depois ela entendeu. Ela deve ter dito assim, mas mulher, como é que pode? Você, minha irmã, não me contou. Oh, eu disse não, você é minha irmã, ele é meu cunhado, eu não disse. É o que eu digo. Se apaixonam, vão deixando pistas, alguém termina vendo, Isso não é um né? balai de gato, não, é um balai de vela. É mesmo. Tá certo, querido. Obrigado. Bom dia pra você, Pra tá? você também, tchau. Vamos pro telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Cláudia. Você fala de onde? Neópolis. Neópolis? Um abraço, pessoal de Neópolis. Mas me diz uma coisa. É difícil um negócio desse, né? Ei, dá uma coceira na língua, não? Hein? É verdade. Mas o que é que você acha? Ela conta ou não? Em primeiro lugar, eu queria deixar esclarecido que essa aí não é evangélica, não. Esse está sujando o nome da palavra do Senhor. Em primeiro lugar. Eles não são, porque na hora que o pastor sabe, dá disciplina a eles dois e eles decidem o que é que vão querer na vida. Eles não Se são for evangélicos, católico não. também, do mesmo jeito. Se forem católicos, o padre também. O pároco não vai aceitar uma situação dessa, Pois né? isso usa o nome de Deus em vão, né? Essas pessoas. É verdade. Em primeiro lugar, eu não conto, porque é uma situação difícil. Depois, mais tarde, eles vão reparar o que estão fazendo. Não contar, porque para não ter confusão, pode até acontecer morte, essas coisas. Então, a gente tem que se guardar, porque hoje em dia
O mundo a gente tem que evitar a confusão, não tá buscando, né? Com certeza. Ela vai ter um encontro realmente com Deus, que isso aí não é de Deus não, viu? É verdade. Obrigada. Pois tá bom, querida. Obrigado. Bom dia para você. Amanhã me ligue. Um abraço, pessoal de Neópolis, também acompanhando o Manhã da Globo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Cindina de Parnamirim. Ah, Parnamirim, um abraço, Parnamirim. Me diz uma coisa. O que é que você diria para essa nossa amiga? Eu diria que ela não contasse. Aí no começo é um casal muito feliz, muito unido, muito feliz. Ela não conta. Ela vai cuidar da vida dela, deixa o casal lá. Eu conheci um casal de evangélicos que a mulher foi embora com um membro da igreja, passou 8 dias, voltou para casa, aí ele perdoou, Jesus perdoou, botou ela dentro de casa de novo. Foi. Deixe ela descobrir por ela mesma lá, diga a moça que deixa a vida dela em paz lá. E ela está tão preocupada com fazer felicidade dos dois casais. Eu não sei. Pois é isso mesmo. Tá certo. Obrigado, querida. Tá bom. Amanhã você pode ligar de novo. Eu não sei. Eu não sei se ela está com esse objetivo. Talvez ela esteja assim, se sentindo culpada porque ela sabia um segredo. E ela tá em dúvida se conta ou não, né? Alô, quem fala? Alô, bom dia. Quem é? Eu não vou revelar meu nome. Não tem problema, pode falar, amigo. Tudo bem. Eu passei uma situação bem parecida com essa. Você? Eu bem parecida mesmo. Como foi? Não, eu estava sendo traído. Pedi muito a Deus, entendeu? Para que eu já desconfiava, pedi muito a Deus que me desse uma luz para mim descobrir realmente que tudo era verdade. Então, o que acontece? Alguém que viu tal, chegou para mim, me chamou do canto assim, falou e tal. Pronto. Eu agradeci muito a Deus por essa pessoa ter me dito. Sim. Por eu saber, entendeu? Saber por essa pessoa. Agradeci a Deus e agradeci a ele, entendeu? Porque ele viu e, quer dizer, me socorreu de uma coisa, né, uma situação difícil. Qual foi sua atitude diante dessa revelação? Eu perdoei, entendeu? Uhum. Perdoei, mesmo sem ter a obrigação de continuar com essa pessoa, mas perdoei, sim, entendeu? E peguei a Deus tudo e tal, essa pessoa ficou muito, se aperreou-se muito na hora e tal, depois que tudo foi descoberto, essa pessoa que casa a mulher, entendeu? Sim. E eu perdoei, mesmo sem ter a obrigação de ficar com ela, entendeu? Eu sou uma pessoa cristã e perdoei. Eu queria, se você me permite, desculpe interromper, eu queria parabenizá-lo pela sua atitude. Você foi, acima de tudo, um homem forte e tomou uma atitude nobre. Seria bom... Eu me decepcionei demais, caiu um prédio na minha cabeça. Seria bom que todos nós tivéssemos esse controle emocional que você teve, só que infelizmente a maioria não tem. Não é? Agora o que eu quero dizer para esse casal, esse pessoal que está fazendo isso, entendeu? É que se eles conhecem um pouco do Evangelho, muitos evangelhos de Jesus Cristo, eles dizem que tudo que é feito escondido será revelado. É verdade. Entendeu? Com certeza. Direitinho, se evangelizar, vão ver que vai ser tudo revelado. Amigo, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz de ter um ouvinte como você. E sempre que você puder, me ligue e me dê sua opinião, tá certo? Muito obrigado. Tá aí um homem que venceu a dor de uma situação terrível. Você imagina uma pessoa chegar para você, olha, está acontecendo isso. Quer dizer, é a pior notícia que você pode ouvir. E ele sobreviver dessa forma, uma atitude, né? Infelizmente, nem todo mundo tem esse controle. Alô, bom dia. Quem fala? Deixa eu ver se eu consigo atender aqui mais uma. Alô? Oi? 4006-6180 ou 4006-6185. São 10 horas e 52 minutos. Alô? Vamos lá. Alô? A 2, a 3, tá tocando tudo aqui, tudo. Alô? Alô, eu gostaria de participar dessa... Oi, como é que é seu nome? É Odete. Odete, você está falando de onde? Aqui do Rio Mar. Ah, do Rio Mar, aqui na Deodoro? Não,
aqui na Zona Norte. Ah, sim. Da Eu confundi com o edifício Rio Mar aqui no finalzinho da ladeira. Muito bem. Rio Mar na Zona Norte. Me diz uma coisa. O que é que você quer dizer para essa nossa amiga vizinha que está com esse drama de consciência? Olha, Duarte, é muito complexo esse negócio da gente falar o que faria ou deixar de fazer, porque é uma coisa que a gente só sabe na hora que acontecem as coisas, sabe? Eu me baseio muito na Bíblia quando Pedro negou Jesus, que ele falou com toda a convicção que ele não faria aquilo, ele fez, né? Então eu penso assim, sabe? Mas, assim, eu penso assim que ela, com a tecnologia que está hoje em dia, a gente pode tirar uma foto, assim, no caso assim, eu tiraria uma foto e iria falar com ela, dar um conselho para ela, baseado na palavra de Deus e tudo mais. Muito bem, tá aí uma atitude interessante. Ela tira uma foto, no caso, para a outra não dizer que ela está mentindo, e ela diz, olha, eu estou aqui com uma prova contra você. É para o seu próprio bem, inclusive da sua alma, né? Porque você é uma pessoa religiosa, cristã. É verdade. Muito bem. O que é que você quer que eu faça? Se ela não entrasse em acordo e continuasse a ser assim, rebelde, né? Aí contra a palavra de Deus, contra a atitude dela, aí eu iria mostrar para o marido dela, assim, porque é uma coisa que eu também ia ficar com a consciência pesada o resto da vida, porque eu estou sendo cúmplice da coisa. Exatamente, você tocou num assunto importante. Ela está se sentindo cúmplice. Pois é. Né? E aí ela não tem culpa disso. Pois é. Tá bom, querida, muito obrigado pela sua opinião. Sim, eu quero dizer assim, eu fui sua fã desde 86, eu cheguei aqui, sabe? Sim. E eu já queria outras vezes participar do programa, mas eu tenho uma coisa comigo que eu tenho dificuldade de me expressar, aquilo que eu sinto, sabe? Mentira, você está mentindo, você se expressa muito bem, você está querendo me enrolar. Que conversa é essa? Você se expressou muito bem. Olha. Na perna, não. E quando puder, você está convidado a vir aqui com o seu programa, tá bom? Obrigado. Venha. Um abraço, querida. Você falou bem demais, falou bonito, que é isso. Amanhã eu volto com a procura da felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidar do coração, não tem idade. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, Primavera. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas não conta toda a verdade. Não mostra a razão dos acontecimentos. Não revela porquês, nem explica fatos. Para entender melhor esse mundo, só mesmo lendo. Principalmente se pretendemos mudá-lo. Assine e leia Tribuna do Norte, um grande jornal. 4006-6111. Bom dia, na Rádio Globo. Eu tenho aqui na Bolsa de Empregos, vaga para manicure, com experiência, salário mínimo, cesta básica, comissão a combinar. 3213-2191, 3213-2191. Eu tenho também vaga para churrasqueiro chapeiro, com experiência no ramo e disponibilidade de horário, com idade média de 20 a 35. Deixar currículo na churrascaria Labrase, na praça de alimentação do Midway, ao lado do Habib's, lá no Midway, tá? Você confere essas oportunidades e outras também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Bolsa de oportunidades, vendo Corolla 2011 Extra por R$ 42.500. 8899-2698, 8899-2698. Você também tem aqui apartamento para alugar, segundo andar, próximo ao Salesiano, R$ 800, 8802-0554, 8802-0554. É a Bolsa de Oportunidades do Manhã da Globo. Vamos para o Globo no ar.
consultar. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, primavera. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade. São 10 horas e 5 minutos. Drogaria Santa Fé tem o medicamento genérico que você precisa pelo menor preço. Genérico mais barato de verdade é na Santa Fé. Peça, receba, sem acréscimo, 3201-2525, 3201-2525. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. Rádio Globo, em cima do lance. Ivan Nunes. Um abraço, Duarte, muito bom dia para os amigos do Manhã da Globo. Olha, minha gente, a 35ª rodada da Série B tem início hoje para o ABC e na sequência teremos no sábado a complementação para o futebol do Rio Grande do Norte com o América enfrentando a equipe do Icasa. Se houver esse jogo, né? Porque teremos na quinta-feira a decisão do pleno do STJD para definir se teremos a exclusão ou não do Icasa do Campeonato Brasileiro. Há quem acredite que teremos uma solução para o caso, com o Icasa permanecendo na competição. Eu não vejo como esta solução aconteça, porque tem aquela história, é excluir ou não excluir. Qual será o que dirá, né? Qual a solução que será encontrada pelos auditores para que o time cearense continue a competição? Bom, mas é aquela história. No futebol brasileiro, para tudo existe uma solução. Vamos ver qual será a deste caso. Vamos ficar no aguardo. Bom, hoje teremos o ABC jogando em São Paulo, mais precisamente no Canindé, jogo às 6h30 da noite contra a equipe da Lusa, a portuguesa que vem de uma vitória, a 4ª vitória no campeonato, conseguiu o time lá de São Paulo, jogando contra o Luverdense, fez 1-0, né? É verdade, está atuando aí basicamente com o time sub-20 e a coisa não está nada boa pro lado da Lusa paulista, não. Bom, mas o ABC precisa fazer a parte dele. O ABC, que tem 41 pontos no campeonato, está brigando aí por 4 mais para chegar naquele chamado número mágico que estão assim denominando os experts em pontuação do Campeonato Brasileiro, para que possa manter-se na competição para 2015. Técnico Roberto Fonseca não vai ter o goleiro Gilvan, que acabou sendo expulso na partida contra o Vasco da Gama, após ter feito o pênalti, né, que acabou originando no gol do time vascaíno, e logicamente o Camilo será o titular do time ABCdista. Esse jogo terá o Wagner dos Santos Rosa, Federação Carioca de Futebol, como árbitro, com Lilian da Silva Fernandes Breno e o Diogo Carvalho Silva, também da Federação Carioca de Futebol, como assistente. Eu vou ficar no aguardo. Acredito que o ABC tem todas as condições de fazer um grande jogo. O técnico alvinegro já disse que não pode o time conquistar ou pensar em um outro resultado, a não ser uma vitória. E eu acho que é por aí, apesar de ter a Lusa ou de ser o time paulista um franco atirador no jogo, porque nada mais tem a perder. Mas eu qualifico o ABC como favorito para essa partida, mesmo jogando fora de casa. Mas é a equipe que precisa realmente tomar a iniciativa do jogo e, logicamente, buscar esse resultado contra a representação paulista. É um jogo que, repito, o ABC vai ter que ter paciência, porque o time paulista deve vir fechadinho, mas
tem na sua maioria, ou terá na sua maioria em campo, jogadores do Sub-20. Então, é preciso que o ABC faça realmente a sua parte, faça o seu dever de casa e conquiste 3 pontos mais para ter uma tranquilidade, porque no restante da competição ficará o ABC jogando por apenas 1 ponto para a sua permanência na competição. Uma vez que, repito, os expertos em pontuação acham que 45 pontos é o número, a quantidade de pontos suficientes para manter um time na Série B. Então, vamos ficar no aguardo e torcer também, porque o futebol do Rio Grande do Norte tem que ter realmente o seu lugar ao sol. E vamos esperar essa situação do América, que joga no sábado contra a equipe lá de Juazeiro. Tá bom, Silvio? Logo mais, 11h30, tem o Clube Esportivo, primeira edição, com o Ricardo Silva comandando toda a equipe, em mais um show de informações para você aqui no Clube Esportivo, primeira edição. Tá combinado? Eu volto amanhã, como sempre, no Manhã da Globo, em cima do lance. Com a Globo você ouve mais, no rádio, internet e celular. Onde você estiver, em qualquer lugar, Rádio Globo. E agora, para você que nasceu em 11 de novembro, vem aí o dia em que você nasceu. As mulheres nascidas nesse dia são expressivas, exuberantes, entusiásticas e ciumentas, protetoras e defensoras do lar, adorando postar-se no centro de um acontecimento familiar. São capazes de expressar suas opiniões de maneira sedutora e convincente, sabem como fazer prevalecer sua posição, são lentas em acolher novas amizades, mas desenvolvem uma atitude quase que de posse em relação a elas a partir do momento que as aceita. Os homens nascidos nesse dia têm talento para organizar, para estruturar qualquer organização profissional ou grupo social a que pertençam. Trabalhadores tenazes são destinados a se sobressair nas carreiras intelectuais. O bom humor é uma característica que os acompanhará juntamente com o otimismo. Sua personalidade irresistível inspira a cooperação, mas se subestimar o seu carisma natural, vocês talvez recorram a pressões desnecessárias. O anjo de hoje ajuda contra as adversidades e no triunfo dos inocentes, confundindo as pessoas malvadas. Ele colabora para o conhecimento da verdade. Quem é protegido por esse anjo contagia seus amigos e familiares com sua inteligência, amabilidade e forte atração. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Você quer melhorar a aparência e proteger sua pele do envelhecimento? Então preste atenção. Eu vou começar por um elemento que é fundamental, porque ela ajuda a hidratar sua pele. É a água, um dos principais ingredientes para a saúde da pele. Ela mantém as células hidratadas e evita o aparecimento de rugas. Também ajuda a eliminar toxinas que podem favorecer o envelhecimento precoce. Você tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Vamos a mais um elemento importante para a saúde, para a beleza e para a juventude da sua pele. Frutas vermelhas, assim como morango, romã, outras frutas como o mirtilo, a framboesa, a amora, são ricos em antioxidantes e protegem a pele contra a ação dos radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento. Você pode incluí-los no café, no lanche da tarde, por exemplo. Anote aí mais um. Você que pretende ter pele bonita por mais tempo, porque o tempo é cruel, o tempo é implacável. Castanha do Pará, frutos do mar e trigo integral, ricos em selênio, potente antioxidante que combate os radicais livres. Você pode consumir uma castanha do Pará por dia e, segundo especialistas, já seria o suficiente com relação à quantidade de selênio a consumir por dia. Outro
é o leite, porque o cálcio presente nos laticínios, não somente no leite, mas também nos seus derivados, nas folhas verdes escuras e na sardinha, é outro mineral essencial para o bom funcionamento das células da pele, porque ajuda a combater a flacidez e os sinais da idade. Portanto, não esqueça, leite e seus derivados. E aqui eu cito mais dois, ovos e carnes. Esses alimentos são ricos em proteínas que previnem a perda muscular. 2 aminoácidos, a lisina e a prolina, pedaços diminuídos das proteínas, são fundamentais para a produção de colágeno e evitam a flacidez da sua pele. Portanto, anotou aí, ovos e carnes. Frutas cítricas, ricas em vitamina C, como a laranja e o kiwi, são uma maravilha para a pele, porque combatem também os radicais livres. Principalmente se abusarmos dos banhos de sol, a maior produção dessas moléculas no corpo e por isso vale se esbaldar com essas frutas. Deixa eu ver aqui mais um. Vegetais de folhas verdes escuras. Assim como o iogurte, vegetais como o espinafre ainda possuem vitaminas do complexo B que ajudam a controlar a oleosidade e equilibram os hormônios. Uma boa pedida para qualquer pele é exatamente vegetais de folhas verdes escuras, como é o caso do espinafre, tá? Então, recapitulando, a água, frutas vermelhas, morango, romã, mirtilo, framboesa, amora, castanha do Pará, frutos do mar e trigo integral, que nós já citamos aqui também, carnes e ovos, derivados do leite, laranja e outras que tenham uma grande concentração de vitamina C e vegetais de folhas verdes escuras como espinafre, tá certo? Você vai perceber em poucos dias uma diferença tremenda na sua pele e sem falar na aparência, né? Também a proteção contra a oxidação, ou seja, contra o envelhecimento da sua pele, ok? E amanhã tem mais Cuidando de Você, dicas de saúde no Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidar do coração, não tem idade. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, primavera. Quer viver uma experiência única? Faça um tour pela arena que foi sede na Copa do Mundo 2014, a Arena das Dunas. Conheça a tribuna de imprensa, camarotes, área VIP, vestiários e o local em que os craques fizeram e fazem história, o gramado. O Arena Tour funciona de quarta a domingo, das 10 às 17 horas. Acesse arenadunas.com.br/Arena Tour ou ligue 36736865 e compre seu ingresso. Fale conosco mandando um e-mail para contato@arenadunastour.com.br. Arena das Dunas, isso tudo é pra você. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia na Rádio Globo. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot você sempre arrasa nos looks
E você pode revender esmalte Dot aí no seu comércio, no seu armarinho, na sua perfumaria, no seu mercadinho, em qualquer lugar que você esteja. É só você ligar para o revendedor Comercial AP 3421 1341, 3421 1341, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. E as drogarias Santa Fé avisa, você está em Parnamirim? Então você compra também genérico mais barato em Parnamirim, não paga nada pela entrega, é só ligar para Santa Fé Parnamirim. Na central de atendimento 3272-2525, 3272-2525, Drogaria Santa Fé. E em Natal, todo mundo já decorou, 3201-2525. Genérico mais barato de verdade. Em Natal é na Santa Fé, peça no 3201-2525. E agora vamos viajar no tempo, porque vem aí a música inesquecível do dia. A música inesquecível de hoje... Paulinho Nogueira, Menina. Música inesquecível para você no Manhã da Globo. Agora show de notícias, mais uma para você ficar sabendo de tudo. Criminosos e impiedosos espancam cadeirante de 79 anos. Uma idosa de 79 anos, cadeirante, foi espancada durante um assalto na manhã de ontem em São José de Mipibu. Segundo a polícia, os criminosos estavam em busca de dinheiro de um seguro que a idosa receberia pela morte de um filho, mas só encontraram R$30. 2 homens chegaram à residência da vítima, uma casa de taipa que fica na zona rural do município, e a chamaram no portão. Uma neta da idosa abriu a porta e os homens entraram e anunciaram o assalto. A senhora, que estava deitada, foi jogada no chão e levou chutes dos criminosos. De acordo com a polícia, um dos homens estava armado e o tempo todo pedia o dinheiro do seguro. Eles quebraram coisas da casa, como copos, pratos, reviraram tudo e encontraram apenas R$30. Na delegacia, a família da idosa informou que, de fato, um filho da idosa morreu em 2003 de acidente de carro, mas que ninguém recebeu nenhum seguro. A neta da idosa não conseguiu passar as características dos assaltantes e os dois continuam foragidos. Pior de tudo é que se esses caras forem pegos, vai ter tanta gente para defendê-los que faz até vergonha. Eu estou vendo aqui a foto da senhora, uma senhora já bastante debilitada numa cadeira de rodas, magrinha, magrinha. Foi jogada no chão e agredida a chutes por essas criaturas, que deve ter sido Deus que criou também, né? Porque se Deus criou tudo, criou esses bandidos também, né? A não ser que mudemos a história religiosa e passemos a dizer que o diabo também cria, né? Até onde eu sei, até onde me foi informado, criação é coisa divina, criação é coisa de Deus. A religião até tentou consertar um negócio, não, mas é porque a criação de Deus foi depois deturpada, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem depois ele se tornou um ser imperfeito, desobediente. Mas aí eu digo, é porque Deus não tinha outra saída, porque a perfeição, para que ela se manifeste, ela precisa do imperfeito, né? Para eu reinar como perfeito, eu tenho que reinar sobre o imperfeito, né? Então Deus não podia ter criado algo perfeito, porque o perfeito não pode reinar sobre o perfeito, porque o perfeito não cabe nada reinar sobre ele, né? O que é que reina sobre Deus? Nada. Por quê? Porque Deus é perfeito. Isso é filosofia pura. Então Deus fez o homem imperfeito. Deus não fez o homem perfeito para depois o homem quebrar lá na frente. Não é uma montadora de automóvel.
Você não pode comparar Deus com a montadora de carro, que faz um automóvel para quebrar. Não é? Lá na frente o carro quebra o motor, quebra o câmbio, quebra a suspensão, dá uma pane na parte elétrica. Deus não é uma montadora de automóvel. Deus é a perfeição, né? Então, o perfeito para reinar, ele tem que reinar sobre o imperfeito. Então o homem é imperfeito. Então, quem criou essas coisas que agridam a senhora numa cadeira de rodas, quem foi Deus também. Vamos que Deus não tenha mandado fazer isso, né? Mas ele criou imperfeito também, né? Não foi o diabo, que o diabo não tem competência para criar nada. A única coisa que o diabo vai fazer é atentar a pessoa, né? A gente não acredita que o diabo é uma entidade, um ser, né, que se aproxima de nós de algum modo, com pensamentos, né, tentadores. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo foi tentado pelo Satanás e teve que partir para uma oração muito profunda para evitar a tentação. Quando o diabo mostrou a Jesus Cristo os prazeres do mundo, né, ele disse: aqui tudo pode ser teu. Isso é uma passagem que eu não entendo. Eu não entendo. Deus fez o mundo para quê? Para a gente gozar, para a gente viver, para a gente usufruir. Aí a Bíblia mostra que o diabo diz: olha, está aqui o mundo, quer? Aí Jesus disse: não, quero não, isso aí, se eu quiser isso aí, eu me dou mal com meu pai, né? Umas coisas que eu preciso também pensar muito para entender, né? Está muito difícil. Essa coisa também, por exemplo, eu não posso conceber um pai que se compraz ao ver os filhos se humilhando a ele toda hora, né? Você como pai, você quer que seu filho viva se humilhando a você? Talvez até alguns pais queiram, porque são imperfeitos. Agora, um pai perfeito querer que os filhos fiquem sempre se humilhando. Oh, pai, eu sou tão pequeno, eu não sou nada. Eu não passo de um grão de areia. Eu sou menor do que uma formiga. Eu sou um miserável, eu sou um infeliz. Tem piedade de mim, eu sou um desgraçado. A minha mente é suja, eu sou um pecador. E o pai dizendo: oh, meu filho, que legal. Isso me dá um prazer tão grande ver você se humilhar. Me perdoe, eu não posso conceber um pai assim. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia na Rádio Globo. São 10h32. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã na Globo. Olha, a Promotoria de Defesa do Consumidor e os PROCONs municipal e estadual irão fiscalizar em Natal e no interior do estado possíveis práticas abusivas no reajuste de preços dos combustíveis. Desde sexta-feira última, a gasolina está 3% mais cara e o diesel 5%. Nas refinarias. Essa operação da Promotoria de Defesa do Consumidor e dos PROCONs do município e do estado, essa operação vai avaliar excessos acima desses patamares autorizados pelo governo federal. A ação foi definida durante reunião realizada com representantes dos postos de gasolina, etc, etc e etc. Bom, se os PROCONs e a Promotoria de Defesa do Consumidor conseguir autuar algum posto de gasolina, multar algum posto de gasolina aqui no estado por estar vendendo gasolina ou diesel acima do que está determinado,
Eu gostaria de ver uma cópia, se fosse possível, da autuação. Porque é uma das coisas muito difíceis de acontecer. É um posto de gasolina ser multado, ser autuado por estar vendendo gasolina acima do permitido, porque na verdade isso é um contrassenso, já que não há um teto. Não há um controle de preço, é o livre mercado. O posto de gasolina vai vender pelo preço que quiser. Agora, uma política para vender mais, o posto, evidentemente, não vai querer vender a gasolina e o diesel com valores muito maiores do que o que estava. Né? Mas aí os PROCONs e a Promotoria de Defesa do Consumidor têm que definir o que seria um excesso. Quanto por cento a mais seria excesso? Tem que saber isso. Como é que eu vou autuar alguém se eu não tenho um patamar, se eu não tenho um gabarito? Né? Como é que eu posso julgar? A gasolina foi para 3,15, foi para 3,10, foi para 3,18, foi para 3,5. Não pode ser 3 e quanto? Você está entendendo? O óleo diesel foi para quanto? Pode ser até quanto? Não há controle de preço. Que eu saiba, não pode. Olha, só pode subir até 8%. Eu não sei se isso existe. Quer dizer, eu sei que não existe. Se existe, eu não estou sabendo. Então, como é que eu vou multar um posto de gasolina por estar se excedendo? Um excesso seria R$4 o litro da gasolina? Então, vamos dizer assim, quem estiver cobrando 4, vai para a multa. Né? Então, eu queria que o PROCON municipal, o PROCON estadual e a promotoria explicasse para o consumidor, explicasse para nós, consumidores, o que é um excesso. Entendeu? Porque, por exemplo, na convivência das pessoas, o que é um excesso para você? Né? Digamos assim, a sua mulher, como toda mulher, gosta de comprar. Aí chega o fim do mês, você olha os cartões, as faturas, você diz, olha, você se excedeu. Aí sua mulher vai dizer assim, eu me excedi em quanto? Aí você tinha que dizer assim, olha, eu falei para você que não gastasse mais de 1.000. Mas aí você gastou 1.500. Você está mal aqui, né? Você está mal na fita comigo porque você exagerou aqui em R$500. Porque se você disser, não sei, ela vai dizer, e como é que você pode me acusar de ter me excedido se você não sabe se que eu me excedi em quanto? Não é? Ou o seu marido. A senhora chega para o seu marido e fala assim, olha, não se exceda quando você for sair com seus amigos. Não se exceda no tempo nem no gasto. Não é? Aí seu marido sai de casa no sábado à noite e chega bêbado na segunda-feira de manhã. Aí a senhora vai dizer para o seu marido, você se excedeu. Aí seu marido vai dizer assim, eu me excedi? Eu me excedi no quê? Você por acaso disse que dia que era para eu voltar? Você não falou. Aí você vai ficar com a cara mexendo. Então, voltando aqui à realidade da gasolina e do diesel. O que é um excesso? É 5 centavos a mais, é 10 a mais, é 20, é 50 centavos a mais. Porque autuar, no ato de autuação, tem que especificar o que foi. O PROCON municipal, estadual, a Promotoria de Defesa do Consumidor, autuou posto de gasolina tal, bandeira tal, porque estava vendendo gasolina ou óleo diesel a tantos reais e tantos centavos, o que para essa promotoria significa um excesso. Aí o dono do posto chama o advogado, faz me defenda. Aí o advogado coloca lá na defesa, não entendemos como excesso a gasolina ser vendida a R$3,30, porque não nos deram um parâmetro, não nos deram um gabarito. Você está entendendo? Então dizer que vai fiscalizar posto de gasolina, tem que saber fiscalizar o quê? Né? O que, a troco de quê? Quanto por cento? Nós já pagamos os combustíveis mais caros do mundo.
se for levar em conta o país que nós temos com as reservas de petróleo que nós temos. Esse negócio do pré-sal, já até parar de falar nisso, não tem um custo. Olha, essa camada que encontraram no chamado pré-sal, não tem como medir o valor financeiro disso aí, monetário. Não tem nem como medir. Entendeu? Se houver uma crise braba de petróleo no mundo, o Brasil poderá ser invadido para tomar o nosso petróleo. Então é inadmissível, é inacreditável que um país como o nosso tenha um combustível tão caro como esse. E a Petrobras fica se defendendo com a desculpa de que é o mercado, são as oscilações do mercado. É o preço do barril, não sei. Que conversa é essa, rapaz? Aqui tem petróleo e nós pagamos gasolina muito cara. Essa é a realidade. Fosse assim, a Venezuela ia dizer também, não, a gente tem petróleo, mas o mercado. A gasolina na Venezuela custa centavos. Centavos. Fosse assim na Venezuela também ia dizer, nós temos que acompanhar o valor do barril de petróleo, né? A média do barril de petróleo no mundo. Nós não podemos vender gasolina aqui por 3 centavos. Eles vendem, né? Então o Brasil podia dizer, a Petrobras dizer, não, o brasileiro vai ter gasolina mais barato, porque aqui nós temos petróleo, nós exportamos petróleo, não é? E nós pagamos aqui, daqui a pouco a gasolina vai para R$4 o litro, já passou de 3? Daqui a pouco vai para R$4. Eu estava lendo aqui outro dia a lista do preço da gasolina pelo mundo e eu fiquei estarrecido, porque nós aqui não era para estarmos comprando gasolina nem de R$2. Não era para ter chegado nem a R$2. E já passamos dos R$3. Eu estou falando de um país que tem petróleo. A gasolina nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, custa mais barato do que aqui, e os Estados Unidos têm problema seríssimo com o petróleo. Os americanos, o governo americano vive promovendo guerra no Oriente Médio por causa de petróleo. Não é com pena do povo de lá, não. Entendeu? O reajuste da gasolina brasileira está entre os maiores do mundo. Cruzando dados da agência ANP, Agência Internacional de Energia, essa ANP e a Agência Internacional de Energia, mostra que o combustível registrou em média uma alta de 4% em um ano, superando todos os países analisados pelo órgão. Então, para você ter uma ideia, o Brasil está aqui em 36º lugar. E a gasolina mais cara do mundo é na Turquia, R$ 5,30, a mais cara do mundo. Noruega também está mais de 5. Nos Países Baixos, R$ 4,75. A Itália, R$ 4,73. A França, R$ 4,52. País que tem dificuldade, tem problema. Suécia, 4 e pouco. Grécia também. Portugal, Hong Kong, Bélgica, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Israel, Eslovênia. Não, até Israel, 4 e pouco. Depois cai para 3 e pouco, né? A gasolina no Brasil está no patamar de 3 e alguma coisa. Na Suíça, Eslováquia, Eslovênia, Chipre, Lituânia, Coreia do Sul, Luxemburgo, Polônia, Nova Zelândia, Espanha, Austrália, Hungria, Letônia, Estônia, Chile, Bulgária, Romênia. Esses países todos têm gasolina mais barata do que o Brasil. Não, um pouco mais caro do que o Brasil, mas tudo no patamar de 3. E mais barato do que o Brasil, Singapura, Japão, Austrália. O Japão, um aglomerado de ilhas. A gasolina custa menos do que aqui. Austrália, África do Sul, Argentina, Índia, Filipinas, Colômbia, China, Tailândia, Canadá, Paquistão, Indonésia, Rússia, Estados Unidos,
Estados Unidos a gasolina não chegou ainda a R$2 o litro. Já aqui já transformando dólar para real, né? México está 1,80. Nigéria, Malásia. E para nossa humilhação na Venezuela, 2 centavos o litro de gasolina. Na Venezuela é assim. Aqui temos petróleo, então o venezuelano vai pagar centavos pela gasolina, porque dá para vender barato. E aqui a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. E o salário da gente, que é diferente desse pessoal aqui que a gente falou, né? O nosso salário, o nosso poder aquisitivo é muito menor do que a maioria desses países que eu citei aqui. Como é que você pode comprar um carro, manter a família, manter o carro, pagar uma das gasolinas mais caras do mundo, ganhando R$1.500, R$2.000 por mês? Né? Quem ganha? É uma vergonha. Agora, fiscalizar posto, voltando à matéria inicial, fiscalizar posto de gasolina, sinceramente, não sei no que é que isso vai dar. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, na Rádio Globo. São 10h48. Drogaria Santa Fé tem medicamento genérico mais barato de verdade. Você que mora na Zona Norte, peça, receba, não paga nada pela entrega. Na Zona Norte, genérico mais barato é no 3661-2525, 3661-2525. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Homem é morto em Natal porque lutava para largar as drogas. Um homem foi morto a tiros na noite de ontem, na Ridinha, Zona Norte. E a polícia acredita que Francisco Canidé da Silva, de 28 anos, foi assassinado por traficantes de drogas porque tentava largar o vício. A vítima estava internada há 15 dias em uma clínica de recuperação para dependentes químicos e tinha ido para casa ontem. Ele teria ido para a clínica por vontade própria. Ele mesmo arrumou a roupa dele. E a mãe da vítima disse que não sabe por que ele veio para casa ontem. Ela é mãe de 15 filhos. E 2 já foram mortos a tiros. Francisco foi morto perto de casa quando caminhava na rua Padre Cícero, lá na Ridinha. A polícia tem o nome de uma traficante da região que teria mandado matar o jovem. A investigação vai ser feita pela Delegacia de Homicídios. Um soldado da PM diz: o traficante quer o dependente nas mãos. Quando ele quer se recuperar, o traficante mata. Então tá aí. Quem quiser entrar nessa já sabe, né? É desse jeito. E ainda falando sobre violência, dados impressionantes. A cada 10 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil. Levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são de 2013 e no total 50.806 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos no Brasil no ano passado. Passou de 50 mil o número. São 5,8 pessoas assassinadas por hora. O que dá uma morte a cada 10 minutos. Em 2013, a Bahia foi o estado com o maior número de mortos, 5.440. Alagoas registrou a pior taxa do país no período, 64,7 vítimas a cada 100 mil pessoas. Rio Grande do Norte. Atenção, Secretaria de Segurança Pública.
Atenção, próximo governo. O Rio Grande do Norte teve o maior crescimento na taxa de vítimas por 100 mil habitantes. 93,2% em 2013, diante uma comparação feita com relação a 2012. Saltou de 11 para 22 assassinatos a cada 100 mil habitantes. O negócio aqui no RN não está para brincadeira. Paraná foi o estado em que o total de vítimas mais caiu. Três mortos para cada 100 mil. São Paulo se manteve com o estado com a menor taxa de vítimas a cada grupo de 100 mil. São Paulo, viu? E olha que eu estou falando de São Paulo. Então, a situação está feia. Estupros. Em 2013, o Brasil registrou mais de 50 mil casos de estupro. – 96 a mais do que registrado em 2012. Houve uma certa estabilidade. Quer dizer, a facilidade de cometer estupro no Brasil se manteve no mesmo patamar de 2012 para 2013. Na casa aí dos 50 mil por ano. Isso é uma epidemia de estupro. 50 mil. Passou disso. Analisando somente os boletins de ocorrência, foi um estupro a cada 10 minutos. Um estupro a cada 10 minutos, somente levando em conta os BOs, fora aqueles que não foram feitos. Aí a gente fica se perguntando. Agora aqui no RN, o número de estupros caiu. Houve uma redução de 28%. Caiu de 329 casos para 236. Mas, evidentemente, não era para ser nenhum, quanto mais 236. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Rádio Globo. Bom dia na Rádio Globo. São 10h55. Bolsa de Empregos, anote aí, manicure com experiência, salário mínimo, cesta básica, comissão a combinar. 3213-2191, 3213-2191. Também vaga para churrasqueiro, chapeiro com experiência no ramo e disponibilidade de horário, com idade média de 20 a 35. Deixar currículo na churrascaria Labrase, na Praça Alimentação do Midway. Você encontra essas e outras oportunidades também nas páginas nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E aqui na Bolsa de Oportunidades, vendo casa próximo à Morada da Paz por 150 mil. 8734-1777, 8734-1777. Vendo Clio Hatch 2003, 4 portas, 3082-0153, 3082-0153. É a Bolsa de Oportunidades do Manhã da Globo. Aqui mais uma oportunidade para você. Ótimo apartamento para alugar. Residencial Miramonte, próximo ao Salesiano, R$800. 8802-0554, 8802-0554. Você encontra outros apartamentos e casas também para alugar nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Repetindo aqui esse telefone da manicure, com experiência, tem um celular também, tá?
é o 8843-6683, uma vaga para manicure, com salário mínimo, cesta básica, comissão a combinar. 8843-6683. Bolsa de Empregos do Manhã da Globo. E agora, Globo no ar. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, primavera. Tempo bom, mundo melhor. Com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, bom dia. Emagrecer é o sonho de muita gente, não é? E nessa briga contra a balança, as dietas são poderosas. Mas olha, vá com calma para não cair na tristeza. Isso mesmo. De acordo com um estudo feito no Reino Unido, quem está tentando emagrecer tem mais probabilidade de mudar de humor do que quem permanece com o mesmo peso. A pesquisa analisou 2.000 pacientes acima do peso com mais de 50 anos durante 4 anos e constatou que quem conseguiu enxugar pelo menos 5 quilos se tornou bem mais saudável, mas em compensação ficava de mau humor com mais facilidade. Então, continue na luta para entrar em forma, mas tome algumas dicas para evitar a cara fechada. Primeiro, faça exercícios físicos para liberar os hormônios do prazer, principalmente a endorfina. Se puder, faça atividades em grupo. Desabafe com familiares ou amigos a sua irritação ou tristeza. E uma vez por semana, esqueça a dieta. Assim, fica muito mais fácil continuar e alcançar o seu objetivo. Até amanhã. Tempo bom, mundo melhor. Com Rosana Jatobá. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade. Bom dia, na Rádio Globo. 11h06 na Globo. Alguns ouvintes me pediram para que eu falasse um pouco a respeito de algumas dicas para emagrecer, apesar que o quadro de hoje já passou, né? O Cuidando de Você. E a verdade é a seguinte, o mundo vive uma batalha contra a obesidade. O mundo que durante séculos e séculos lutou em busca de comida. A oferta de alimentos no mundo nunca foi tão generosa como hoje. E isso é matemático. Não tinha comida, pessoas magras. Agora tem muita comida, pessoas obesas. Mas não é só a oferta de alimentos que está fazendo as pessoas comerem muito. A gente está vivendo uma civilização de ansiosos. O ser humano hoje, nós nunca estivemos tão ansiosos quanto hoje. Nem depois da Primeira Guerra, que surgiu a ansiedade de uma segunda. Nesse espaço de tempo, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, não se registrou uma civilização ansiosa, né? Como essa nossa, da nossa contemporaneidade. Então, somando-se a oferta de alimentos, a melhoria do padrão de vida de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil você verifica isso, né? O Brasil nunca teve tanta gente comprando carro quanto hoje, nunca, jamais, em tempo algum. A facilidade de você poder comprar comida, a facilidade de você chegar até o alimento, em toda esquina tem alguém vendendo alguma coisa. Pipoca, sorvete, picolé, cachorro-quente, hambúrguer, cheeseburger, ex-burger, restaurante, pizzaria, em toda esquina tem. Dificilmente você dá um rolê e você não sente cheiro de comida. Churrasquinho, seja o que for.
E aí você, ansiedade, muitas opções na vida, de tudo. Você tem a opção de namorar, de separar, de casar, de separar, de ter filho, de não ter, de fazer sexo, de não fazer, de trocar de apartamento, de trocar de casa, de trocar de carro, de trocar de roupa, de trocar de sapato, de trocar de religião. A gente troca de tudo toda hora hoje, já não é? Tem gente aí me ouvindo que já mudou de religião umas 10 vezes. Isso cria uma ansiedade. Porque antigamente era um casamento, antigamente era um automóvel, era uma casa, era uma religião. Hoje você pode mudar de ideia como quem muda de roupa. E aqueles especialistas que tratam, e eu não estou dizendo que são todos, mas talvez até na ânsia de agradar o paciente, eles cometem o mesmo erro. Os que cometem, né? Porque tem uns que não. Olha, você está com 100 quilos, por isso. Fazer uma avaliação aqui, tireoide, como é que anda o seu metabolismo, para saber se você tem um problema que está causando a obesidade. Um problema específico. Porque tirando essa parte aí das glândulas tireoide, pessoas que estão com metabolismo lento, que têm um metabolismo lento por algum motivo, tirando isso, o problema está na sua cabeça. Nós comemos muito por um processo de compensação. Quando nós estamos muito ansiosos, dá vontade de comer coisa doce. Sorvete, chocolate, bala, aquelas balinhas doces, caramelo, doce. Café doce, suco doce, refrigerante, que também por si só já é doce. Então, se você não atacar o que faz você comer muito, não tem dieta, não tem remédio, não tem tratamento que vai resolver a sua vida. Tenho certeza que tem pessoas me ouvindo agora que estão lutando contra isso há 10 anos e até agora nada. Eu conheço pessoas que fizeram redução de estômago, a cirurgia bariátrica, perderam 50 quilos, ficaram no grau e depois começaram a engordar de novo, porque o problema está lá na cabeça da pessoa, não estava na barriga, não está no bucho. Mas o especialista, apressado, querendo ver resultado, diz, não, está aqui uma dieta. De manhã, no café da manhã, não sei o que lá. No meio da manhã, uma fruta. No almoço, uma colher de arroz, de feijão, não sei o que, um frango, não sei o que lá. Carne magra, biscoito, creme cracker. Não resolve. Porque tem uma coisa no seu cérebro que não está funcionando direito. A própria ansiedade por emagrecer faz você engordar mais. Existem alguns elementos, como por exemplo o ômega 3. O ômega 3 ajuda você a perder peso e ajuda você a secar sua barriga. Existem minerais que nem selênio, zinco, magnésio e outros que têm fibra, como por exemplo a farinha da casca do maracujá, levedura de cerveja. Como tem fibra, quando você usa, você toma, você tem uma sensação de saciedade. Se você tomar isso antes de você almoçar, por exemplo, você vai almoçar menos. São os truques. Mas tem que conversar com o seu médico. E se seu médico disser, não, está aqui uma dieta, você, doutor, endocrinologista ou nutricionista, o que seja. Doutor, desculpe, eu não estou querendo saber mais do que o senhor. Mas desculpe eu dizer, só isso aí não vai resolver o meu problema. Meu problema está na minha cabeça. Eu sou uma pessoa ansiosa. Você vai deitar, ver televisão, dá 10 horas, 11 horas, dá meia-noite, você vê televisão e comendo, Você sabia que dormir emagrece? Dormir emagrece. Aquele sono de 8 horas que você vai até aquele estágio final.
O organismo libera determinadas substâncias que ajudam a emagrecer. Então, se você passa a noite acordada comendo, você não vai emagrecer nunca, jamais, em tempo algum. É impossível emagrecer se você dorme mal. Seu médico já falou isso para você? Não? Nunca falou isso? Saber disso que eu estou falando, ele sabe. Eu não sou médico e sei. Corte da sua alimentação o máximo que puder doces e alimentos à base de farinha de trigo. Farinha de trigo é uma concentração violenta. Olha, a farinha de trigo ajudou o mundo a não morrer de fome. O mundo hoje não vive sem farinha de trigo. Retira do mundo que farinha de trigo promove. Mas o problema é que farinha de trigo é uma concentração. Farinha refinada, meu amigo. Aí você vai tomar café, come 2, 3 pães, meio pacote de bolacha, um pedaço de bolo de 200, 300 gramas. Você já comeu aí por um dia inteiro no café da manhã. Se você pudesse passar o dia sem comer, você nem morria mais de fome. Mas não pode, tem que estar comendo de 3 em 3 horas, porque comer também gasta energia e as pessoas não sabiam disso. Outra dica que eu lhe dou, não pule refeições. Quando você demora a comer, você engorda. Mas peraí, eu demoro a comer, engorda. Vou explicar por quê. Porque quando demora a entrar nutrientes, o cérebro diz, epa, estamos com problema. O cérebro pega, armazena energia em forma de gordura, principalmente na sua cintura. Porque o cérebro está dizendo que se der problema, você vai sobreviver mais tempo. Tem gordura acumulada. Outra coisa, você passa 20, 30 anos engordando. Você quer se livrar disso em 30 dias? Não pode. É impossível. Foram anos e anos. O seu cérebro se acostumou a armazenar a gordura. Que tal você mudar seu modo de ser, de viver, de pensar e de comer e esperar alguns meses sem ficar ansioso? Se você ficar ansioso, ficar ansiosa, você vai comer mais de novo. O que você perde naturalmente, você vai demorar muito para ganhar de novo. Se você perdeu 10 quilos corretamente, esses 10 quilos dificilmente vão voltar, a não ser que você tenha uma recaída, uma ansiedade, um problema sério, emocional. O que nos faz engordar, na maioria das vezes, é o nosso emocional, não tem nada a ver com o que você está comendo. Tem gente que come que só um bicho e não aumenta 1 quilo. Por quê? Porque, primeiramente, o cara é privilegiado pela natureza, né? Pelo seu biológico, o seu fator hereditário. Mas, segundamente, como diria o Dorico Paraguaçu, essa pessoa não é ansiosa. Tem gente que come na bacia. Eu conheci um cidadão que ele comia na bacia. Ele era magro, ele nunca ganhou 1 quilo. Outra coisa, coma com paciência. O cérebro precisa registrar que você está mastigando. Por que comer a base de farinha de trigo é complicado? Você come um pedaço de bolo, no bolo não tem o que mastigar. Não dá tempo de registrar no seu cérebro você comer um pedaço de bolo. Mastigue. O ato de mastigar ajuda a digestão e ajuda seu cérebro a captar a mensagem que você está comendo. A maioria de nós hoje não come, a maioria de nós engole. Dificulta a digestão e o cérebro não resiste. Doce, açúcar. Para que serve açúcar? Para nada. Qual é o que é que o açúcar refinado tem de importante para você? O açúcar não tem nada. Aí você come doce, quando é com meia hora você está com fome de novo. Porque doce não é nada. Açúcar não é nada. Açúcar serve para dar gosto, para dar sabor. Açúcar não é alimento.
E a farinha de trigo você comeu muito depressa. Glicar é você dar um pico de glicose. Você vai clicando, um dia você fica diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Se eu estou dizendo isso, imagine o que o seu médico tem para lhe dizer. Eu que sou leigo, que nunca fui na faculdade de medicina, eu estou dizendo isso, imagine o seu médico. Você vai sair do consultório maravilhada com o seu médico. Puxa assunto com ele. Se ele não gostar de conversar, mude de médico. Médico tem que conversar. Eu conversei outro dia com o Dr. Carlos Trigueiro, neurologista. É meu ouvinte ele. A gente falava sobre isso. A avaliação antigamente era clínica. Não tinha exame, a maioria das vezes tinha exame. O médico olhava para você, falou, olha isso aqui, papapá. Era na batata. Hoje o médico passa 10 raios-x e não acha nada. Não é? Já aconteceu com você? O médico diz, olha, eu não sei de onde é que vem sua dor, não. Eu não tenho mais raio-x para pedir, não. Ultrassom, ressonância magnética, nada. Aí você vai ao doutor Carlos Trigueiro, você diz, doutor, eu estou com uma dorzinha chata aqui no lado direito da minha fronte. É uma dor tão chata que está incomodando o meu olho. Eu chego a ter visão dupla. Aí doutor Carlos Trigueiro, do alto da sua sabedoria, sem pedir porra nenhuma de exame, ele olha para você e fala assim, isso é nevralgia do trigêmeo. Aí você diz, doutor, o que é isso? Aí ele explica. Tem um nervo aqui, na verdade é em 3, que chama trigêmeo. Aí, entendeu? Às vezes ele inflama e papapá. Vamos fazer um raio-x, uma ressonância, só para ter certeza. Aí você vai fazer, aí é na batata. Aí ele passa lá um remedinho, você nem toma todo. Acabou a nevralgia do trigêmeo. Isso é a avaliação clínica que os médicos não querem fazer mais. Você senta diante do médico, o médico nem olha para você. Quando você mal espera, ele já empurra para você um raio-x, um eletro, um ultrassom. Ele não quer perder tempo fazendo uma leitura clínica do paciente. E a avaliação clínica já diz tudo, ou quase tudo. O médico era para pedir exame uma última análise. Uma coisa grave para ter certeza, ou alguma dúvida que surgiu. De repente você fala de uma maneira que não dá para diagnosticar, porque você é leigo, você não entende medicina. Você fala, eu estou com uma dorzinha aqui de lado, uma dorzinha chata, ela lateja. Você não sabe dizer exatamente o que é, como é a dor. Mas o médico não devia se precipitar. Você nem terminou de dizer onde é a dor, o médico já está passando um exame, né, para você fazer. Eu não estou dizendo que exame não vale a pena, eu não estou falando isso. Exame é importante, exame é fundamental. Graças a Deus que nós temos hoje um avanço da tecnologia, da ciência, na medicina, que nos faz, né, ter acesso a exames maravilhosos. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo assim, o médico não pode só se prender a isso, tá? Então, voltando ao emagrecimento, você está acima do peso, principalmente por conta do seu emocional. Tá certo? Você pode chegar aos 50 anos, na casa dos 60 quilos, sem nenhum problema. Tá? Eu estou na casa dos 60 e alguma coisa, nem um esforço, não faço nenhum esforço. Eu faço uma aeróbica, uma atividade física aeróbica, como tudo, infelizmente sou viciado em açúcar, em doce. Isso aqui é um pecado que eu estou admitindo para vocês, porque eu fico falando aqui que não coma e eu cometo esse pecado, né? Eu não sei como eu já não fiquei diabético de tanto comer doce. Eu sou viciado em doce. Mesmo assim eu não engordo, porque talvez eu não tenha uma ansiedade que me provoque, né? Teve um tempo que eu andei ansioso, eu engordei. Eu cheguei, sabe a quantos? Eu cheguei a 83. E sabe o que eu fiz para perder, para voltar ao que tinha? Eu não fiz nada. Eu como do mesmo jeito.
Eu tirei o processo de ansiedade, meu cérebro disse, tudo bem, agora está tudo bem, então vamos voltar a seus 60 e pouco. Está entendendo? É o cérebro que trabalha isso, sem ansiedade. Tomo minhas vitaminas, meus minerais essenciais, selênio, potássio, magnésio, né? Uns 10 aí por dia, porque eu sei da importância deles para o meu organismo. Mas eu não fui tomar esses negócios aí para eu ficar magro, não. Isso não é isso que emagrece. Tá certo? Não é isso que emagrece. É uma atitude para com a vida. Se você mudar a sua atitude, você vai emagrecer. E você um dia vai me ligar e dizer, rapaz, aquela conversa que você teve do dia 11 de novembro, eu assimilei. Já que eu fiquei magro? Com saúde. Com saúde. Eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, na Rádio Globo. Na Drogaria Santa Fé você tem medicamento genérico mais barato de verdade. E se você mora em Natal, é 3201-2525. Para você pedir seu genérico mais barato, 3201-2525. Se você está em Parnamirim, não tem dificuldade nenhuma, porque tem várias filiais da Santa Fé e tem o teleatendimento para Parnamirim, para você comprar genérico mais barato também em Parnamirim, 3272-2525, 3272-2525. Um abraço à minha querida ouvinte Fátima, aí em Parnamirim. Fátima, sua filha esteve aqui, viajou, né? Aí não deu mais notícia. Diga ela que apareça, que dê notícia, tá? Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência também e vocês que estão em Parnamirim. E eu quero lembrar também os esmaltes Dot da cor dos seus sonhos para você que é sacoleira, para você que tem armarinho, para você que tem perfumaria, para você que tem uma lojinha, para vender esmalte Dot é muito fácil. Anote aí, ligue para Comercial AP 3421-1341, 3421-1341, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. E se nessas 2h30 que eu estive aqui, eu tiver conseguido fazer você feliz pelo menos por um segundo, já terá valido a pena, porque felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo. Até amanhã. Fui.